São 10 horas e 42 minutos. Quer mandar sua pergunta para o tarô? Você já pode enviar a partir desse momento. Manda o nome completo, data de nascimento, uma pergunta objetiva pelo nosso WhatsApp. Anote aí, código 11, número 962710106. Então pode mandar, aproveita e nos diga também de onde você está acompanhando o programa, de qual região, por onde que você está vendo ou ouvindo. A gente quer saber, tá? Então estou aguardando sua mensagem, mas enquanto isso eu vou chamar o jornalista Ed Mello para nos trazer as notícias do Brasil e do mundo. Bom dia, Ed. Olá, Edu. Ótimo dia a você, ótimo dia a todos que acompanham a Astral TV. O nosso muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Você em São Paulo, capital, você em Campinas, em Sorocaba, através das principais plataformas digitais e também através do site astraltv.com.br. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, eu, Ed Mello, trago para você, dentro do programa Bom Astral, o nosso giro de notícias, as principais informações do dia e da semana, para você, é claro, ficar ainda mais muito bem informado. E estes são os nossos destaques. Dino cobra explicações sobre emendas paralelas e novo orçamento secreto na saúde. Não procede a acusação, diz Bolsonaro sobre tentativa de golpe de Estado. Rui Costa diz ser favorável a reduzir benefícios de alguns setores para cumprir meta fiscal. Mota nega compromisso do Congresso em aprovar MP para substituir aumento do IOF. A polícia ouve organizadores do evento do qual participou o empresário encontrado morto em Interlagos. A Anvisa aprova nova caneta emagrecedora usada no tratamento de diabetes para combater obesidade. Após novo forte ataque russo, Zelensky apela à resposta dos Estados Unidos e da Europa. Saque aniversário do FGTS volta a crescer, mesmo com o crédito do trabalhador. E muito mais, placar esportivo, previsão do tempo e agenda cultural. Tudo isso a partir de agora em nosso Giro de Notícias. Ótimo dia a você, uma ótima manhã, seja muito bem-vindo. Você está no programa Bom Astral com Edu Escarfon e eu, Ed Mello, trazendo para você sempre no meio da semana as principais informações do dia, da semana, para que você fique ainda muito mais bem informado. Fique conosco. Até o meio-dia, programa Bom Astral com Edu Escarfon, trazendo para você muitos convidados e, é claro, muita informação em nosso Giro de Notícias. Iniciamos falando sobre política. O ministro Flávio Dino, do STF, o Supremo Tribunal Federal, deu prazo de até 10 dias úteis para que o governo federal, o Congresso Nacional e partidos políticos se manifestem sobre denúncias de uso irregular das verbas públicas por meio de emendas de comissão paralelas e de um possível novo orçamento secreto no Ministério da Saúde. As práticas apontadas por organizações da sociedade civil estariam sendo usadas para burlar as regras de transparência determinadas pelo próprio STF. As denúncias foram apresentadas por organizações como Transparência Brasil, Transparência Internacional Brasil e Associação de Contas Abertas, que atuam como colaboradores da ação. De acordo com estas entidades, o Congresso tem usado uma manobra para liberar recursos públicos por meio de emendas, que na prática não são identificadas como tais, dificultando o rastreamento do dinheiro.
Portanto, o STF de olho nas emendas paralelas. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi interrogado ontem, terça-feira, pelo ministro também do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na ação penal por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. No início dos questionamentos, ele disse que as acusações da PGR, a Procuradoria-Geral da República, não são verdadeiras e, abriu aspas, não procede a acusação, afirmou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os interrogatórios dos réus do Núcleo 1 começaram na última segunda-feira, dia 9, com as falas do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e do deputado federal e ex-diretor da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem. As audiências ocorreram na sala da primeira turma do STF, que conduz a ação penal do caso. Falamos agora sobre economia. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse ser favorável às medidas propostas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de reduzir os benefícios dados pelo governo a alguns empresários de diversos setores do país. A medida é avaliada para conter os gastos e cumprir a meta fiscal e, em maio, Haddad anunciou o congelamento de 31,3 bilhões de reais no orçamento de 2025. O valor inclui 10,6 bilhões bloqueados e 20,7 bilhões contingenciados, para garantir que os gastos públicos fiquem dentro das metas fiscais. É o governo federal trabalhando para equilibrar as contas e, é claro, retribuir ao povo brasileiro. Giro de notícias comigo, Edmelo, 10 horas e 49 minutos em São Paulo, capital. Meu abraço, o nosso muito obrigado. Em nome de Edu Escarfon, programa Bom Astral, estamos aqui no nosso Giro de Notícias para deixar você ainda muito mais bem informado. Seja muito bem-vindo. Falamos novamente sobre economia e desta vez o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse que o Congresso não fechou um compromisso de aprovar a medida provisória que o governo federal deve enviar aos parlamentares para garantir o cumprimento da meta fiscal deste ano. A declaração de Motta foi feita na última segunda-feira, um dia depois dele ter se reunido com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para, obviamente, debater estratégias para compensar o recuo no aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. A nossa expectativa é que os governantes encontrem a melhor alternativa que não afete o bolso do povo brasileiro. Vamos falar agora sobre um mistério policial que ainda está em andamento e em investigação pela Polícia Civil. A morte do empresário Adalberto Júnior, de 35 anos, segue sem respostas. A investigação ouviu os organizadores do evento de motocicleta, no qual ele participou em São Paulo. Os depoimentos desta semana podem ser cruciais para a resolução do caso. O corpo dele foi encontrado dentro de um buraco na semana passada, depois de 4 dias desaparecido. Nesta semana, mais pessoas devem prestar depoimento para ajudar a entender os últimos momentos da vida de Adalberto. Os laudos da perícia também podem responder algumas dúvidas. E a nossa expectativa é que se encontre definitivamente a solução e qual foi a causa da morte de Adalberto em Interlagos. Falamos agora sobre saúde. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o uso do medicamento Mounjaro para o tratamento da obesidade no Brasil. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União. Antes indicado apenas para o tratamento do diabetes tipo 2, o remédio agora poderá ser utilizado também como aliado no combate ao excesso de peso. O princípio ativo da medicação, a tirzepatida,
atua reduzindo os níveis de açúcar no sangue e controlando a glicemia. Além disso, promove maior sensação de saciedade e retarda o esvaziamento gástrico, o que contribui para a perda de peso. Portanto, medicamento liberado, medicamento Mounjaro, para que você siga com o seu tratamento de peso. Obviamente, consulte sempre um médico e um especialista. Giro de notícias comigo, Edmelo, trazendo para você as principais informações do dia e também da semana. Falamos agora sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Inacabável. É vital que a resposta a este ataque russo, tal como outros ataques semelhantes, não seja o silêncio do mundo, mas uma ação concreta. Uma ação da América que tem o poder de obrigar a Rússia à paz. Uma ação da Europa que não tem outra escolha senão ser forte, escreveu Zelensky em uma mensagem publicada nas redes sociais. Segundo Zelensky, que insistiu na aplicação de novas sanções contra Moscou para forçar a paz, a Rússia lançou durante a noite passada 315 drones contra a Ucrânia. Que os nossos governantes, que os líderes mundiais possam, obviamente, sentar, conversar, porque quem está sendo atingido diretamente é a população da Ucrânia, é a população da Rússia e, obviamente, afeta o mundo inteiro. Que possamos encontrar efetivamente o caminho para cessar fogo entre Rússia e Ucrânia e também o caminho para a paz em outras regiões do nosso planeta. Giro de notícias comigo, Edmelo, uma informação importante para você que nos acompanha. Quero falar com você sobre o saque aniversário. Fique atento às novas adesões ao saque aniversário do FGTS. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço voltam a crescer em maio. Segundo a Caixa Econômica Federal, o número passou de 473 mil em maio para 557 mil no mesmo período deste ano, um aumento de 18%. A modalidade permite que o trabalhador retire uma parte do saldo do FGTS anualmente no mês do seu aniversário. Mas fique atento, a adesão é opcional, mas ao optar por ela, a pessoa perde o direito de acessar o saldo em caso de demissão, recebendo apenas a multa rescisória de 40%. Fique atento com a questão do saque aniversário, busque informações e tenha tomando a melhor opção. Girando o nosso giro de notícias aqui no programa Bom Astral com Edu Escarfon, vamos virar a chave para falar agora sobre o placar esportivo. Diga aí, ufa, até que enfim a seleção brasileira de futebol venceu. Ontem, Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, o Brasil venceu por 1-0, gol de Vini Júnior. Um golzinho ali no finalzinho do primeiro tempo, muita emoção contra o Paraguai, aniversário de Carlo Ancelotti, 1-0 para o Brasil. E este resultado, combinando com outros resultados que aconteceram entre Uruguai, Venezuela, Argentina e Colômbia, o Brasil já está garantido para a Copa do Mundo de 2026. Portanto, se classificam 6, o 7º é repescagem, impossível não contar com a presença da seleção brasileira. Portanto, o Brasil está na Copa do Mundo, vamos torcer. A expectativa agora é que o Brasil faça os 2 últimos jogos das eliminatórias próximo do final do ano, vai concluir ali as eliminatórias para se preparar com amistosos para a Copa do Mundo do ano que vem, em 2026. Para cima deles, Brasil. Está na hora da amarelinha da seleção canarinho voltar a causar algum temor nas seleções europeias. Parabéns, Brasil. Parabéns, Carlo Ancelotti, que completou mais um ano de vida ontem lá no estádio do Esporte Clube Corinthians Paulista, a Neoquímica Arena. Falamos também que o Arthur Elias anunciou na última segunda-feira a convocação da seleção brasileira feminina no Brasil para a Copa América. Meninas, boa sorte. Seleção brasileira feminina já convocada pelo técnico Arthur Elias. E o Neymar, Edmelo? Neymar testa negativo
para a Covid-19 e está liberado para seguir com as suas atividades. Inclusive, ele acertou a renovação de contrato com o Peixe até o final deste ano. Portanto, fique atento, você, meu amigo torcedor santista, o Peixe vai continuar com o Neymar em campo. Você na Baixada Santista, torcendo pelo Peixe, o Santos de Pelé, Neymar renova o seu contrato até 2026. Vamos ver se, por enquanto, ele volta a campo, se prepara e, quem sabe, pode ajudar a seleção brasileira no próximo ano na Copa do Mundo, ao lado de Carlo Ancelotti. Renato Gaúcho elogia Soteldo, que agora é o novo craque do Fluminense, e disse que o jogador vai somar com o grupo. O pequenino Soteldo agora jogando pelo Flusão, inclusive agora na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Jorginho aparece no bid e já pode estrear pelo Mengão. Jorginho no Flamengo. E o Vasco da Gama? O Vascão da Gama anuncia a rescisão amigável com o contrato de Payet. Palmeiras lança camisa de apenas R$1.000,99. É isso mesmo, R$1.099 é a camisa para o Mundial de Clubes. Torcedores do Verdão de orelha em pé, R$1.000 a camisa do Palmeiras, a nova camisa lançada para jogar o Mundial de Clubes. Pedro Severino, lembra dele? Aquele acidente na Anhanguera, indo para o treino do Bragantino. Graças a Deus ele recebeu alta após 98 dias de internação, se recuperando, fisioterapia, alguns treinamentos, tratamento médico, mas já está liberado. Pedro Severino do Red Bull Bragantino, boa recuperação para você. Roger Guedes admite a saída precipitada do Corinthians. O atacante queria ficar, ser campeão da Copa do Brasil, mas não permaneceu no timão e agora sente saudades do Corinthians. Falando agora sobre, depois da data FIFA, o Brasil venceu por 1-0 o Paraguai, como eu já disse. Tem Brasileirão já amanhã, viu? Quinta-feira, você que curte futebol, Grêmio e Corinthians jogam lá em Porto Alegre, 8 da noite. O São Paulo pega o Vasco da Gama aqui no estádio do Morumbis e o Fortaleza pega o Santos lá no Castelão, no Ceará. 7h30 da noite são os 3 jogos dos times paulistas nesta quinta-feira. E aí você vira a chave de novo, data FIFA, vários campeonatos acontecendo. Fique atento, meu amigo torcedor. Jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA que começam neste final de semana. O Palmeiras pega o Porto, não é isso? 7 da noite no domingo. O Botafogo pega o Seattle Sounders. Também domingo, 11 da noite, o Flamengo estreia com o Esperance. Na segunda-feira, 10 da noite, e o Flusão, o Fluminense, tem pedreira, hein? Pega o Borussia Dortmund. A estreia do Fluminense na próxima terça-feira, às 1 da tarde. Terça-feira, dia 17, 1 da tarde, Fluminense e Borussia Dortmund. Muito bem, este é o tema futebol, esporte para você em nosso giro de notícias. Vira a chave, Edmelo. Claro, tempo e temperatura. O tempo e temperatura lá embaixo. Não tem efeito cebola, viu, gente? Não tem como você tirar as blusas, até porque a temperatura de quarta a domingo, ela vai baixando e depois domingo melhora um pouco mais. Mas virando a chave, nesta quarta-feira, a máxima será de 15 graus. Fique atento. 15 graus é a máxima com mínima de 10, 20% de possibilidade de chuva, umidade em 86% e ventos a 14 km por hora. Pancadas esparsas de chuva, portanto, saiu de casa, não esqueça do guarda-chuva e da sua blusa, viu? Amanhã, quinta-feira, cai 1 grau, a máxima será de 14 e a mínima será de 9. É isso mesmo, 14 graus de máxima, mínima de 9 graus, amanhã, quinta-feira. E sexta-feira, Edmelo, chegando o final de semana, máxima um pouquinho maior, 17 graus de máxima, mínima de 9, 0% de possibilidade de chuva, 77% de umidade e 13%, 13 km por hora. O sol aparece na sexta-feira, viu? Mas com apenas 17 graus. Sábado, final de semana, é para você curtir 19 graus a máxima, é isso mesmo. Mínima de 13, chuva em 10% de possibilidade. O tempo parcialmente nublado. E no domingo, começando a próxima semana,
a temperatura sobe mais 1 grau, vamos a 20 graus de máxima, com mínima de 13, 10% de possibilidade de chuva, portanto, fique atento com o seu agasalho, com o seu guarda-chuva e que você tenha um decorrer de semana maravilhoso. Final de semana um pouco mais frio, portanto, capital paulista um pouco mais gelada, mas é bom, não é isso? Um fundi, um vinho quente, um chocolate quente, para você aproveitar com os seus amigos e também com a sua família. Falando em aproveitar, eu tenho aqui agenda cultural para você. Em São Paulo, nós teremos dia 13, Tears for Fears Experience, aqui no Teatro Gazeta, do ladinho aqui da Astral TV. Também teremos Elvis Presley Tributo, no Teatro Fernando Torres. Para a criançada, o Mágico de Oz, no Teatro Moca. Também teremos esse showzaço, hein? Iris Esperandio Adora. Lá no Espaço Unimed tem Roupa Nova. É, meu amigo, dia 14, Roupa Nova. Afinal de contas, estamos na semana do Dia dos Namorados. Temos que curtir o Roupa Nova, é ou não é? Portanto, no Espaço Unimed, Roupa Nova. Quem gosta de samba, de pagode, Turma do Pagode e o Fala Mansa vai estar no Estância Alto da Serra. Muita música para vários gostos, para que você possa curtir a semana. E na telona, Edmelo, Dia dos Namorados vem aí, já é amanhã, como é que eu faço? Olha, em junho de 2025, vários filmes prometem movimentar a sala de cinema com destaque Como Treinar o Seu Dragão, live action. Também tem Hélio, animação da Pixar, e tem Fórmula 1 com ele, Brad Pitt. Conhece? Portanto, é com ele o filme Fórmula 1. Além desses, há outros lançamentos como Bailarina, do universo de John Wick, e Megan 2.0, além de Moana, um mar de aventuras. Tudo isso para você, muito bem informado, programa Bom Astral com o Edu Escarpon. Filmaços, hein, gente? Programação de cinema tá bem legal. Eu quero ver Premonição. Vou tentar me programar aí para ver nos próximos dias, né? Gente, eu convido vocês também a seguirem o jornalista Ed Melo no Instagram. Se você não está seguindo ainda, siga o @EdMeloOficial. Tá aparecendo aí na tela. O Ed também tá todas as quintas-feiras à noite aqui na Astral TV com o programa Personalidades, um talk show imperdível. Convido você a acompanhar. Inclusive, Ed, o que nós teremos no programa nessa quinta-feira às 9 da noite? Edu, em comemoração ao Dia dos Namorados, eu recebo ele que gosta de flores, decorações e amor pelas plantas. Atua ao lado de grandes artistas do Brasil e na televisão, o florista das estrelas Roberto Rabelo. Decorou aqui o nosso cenário, o programa Personalidades. Amanhã, 9 da noite, eu te espero, com reprise aos domingos, 6h30 da tarde, hein? Vem com o Ed Melo, você também. Obrigado, Ed. E a gente segue com o programa Bom Astral, que já vai falar sobre as 7 leis do sucesso. Nós vamos conversar com a Lê Nicola, que também vai atender você com o tarô. E ainda hoje também teremos um bate-papo sobre a gestão do humor, para ajudar a gente a cultivar o equilíbrio emocional. Grace Dorta, palestrante, terapeuta holística, estará aqui com a gente. A gente só vai fazer uma pausa para um intervalo que é bem rápido e já tem mais Bom Astral, não sai daí.